Boa tarde, Zata. Boa tarde. Tudo jóia? Tudo bem. Os trabalhos a gente sabe que estão sendo desenvolvidos e você tem um propósito a ser conseguido com esse time do Tubarão. Gostaria eu de saber, o torcedor também pergunta, o próximo jogo contra a equipe do Criciúma vai ser um jogo diferente? O que o torcedor pode esperar? Ou o jogo pode ser igual, mas o resultado é aquilo que você almeja, que é 3 pontos contra uma equipe que também vem para buscar esse resultado, que é a equipe do Criciúma? Olha, eu sempre falo que a gente não somar os pontos, ele vai encurtando as margens que a gente tem para erro e começa a tornar os próximos jogos mais decisivos a nível daquilo que a gente projeta alcançar dentro da classificação, que é a primeira régua que a gente propôs, sabendo que a gente está correndo atrás das 3 equipes da nossa chave, porque nós temos na entidade do Criciúma essa possibilidade que eles têm de terem jogadores da equipe principal que possam descer em algum momento, como fizeram no último jogo dentro da sua casa, mesclado a essa equipe sub-20, que é uma equipe de muita qualidade, que foi a campeã estadual, um Caravaggio que tem num conjunto de uma parceria com a Penapolense mais tempo de trabalho do que nós temos, de um Camboriú que, por mais que tenha se desmontado, você fica com algumas peças e essas peças têm conjunto, então encurta o tempo de trabalho para o treinador que entrou dentro da casa do Camboriú, e a mim, que mesmo tendo alguns remanescentes, mas o fato de treiná-los da minha forma, do meu molde, no meu modelo, daquilo que eu entendo como mínimo necessário hoje para a apresentação de aspectos comportamentais do futebol, eu entendo que a gente está correndo atrás. Porém, eu acredito que a gente precisa evoluir de um jogo para outro, de uma semana para outra, entregar o resultado de vitória não só para a nossa torcida, mas também para os nossos atletas, para que eles possam continuar trabalhando e se entregando com tranquilidade, sem aumento de uma pressão que a gente sabe que ela vai aumentar caso os resultados não vierem, e dentro disso não há um melhor panorama para você construir uma vitória em cima de um adversário extremamente qualificado, que é essa equipe que eu sempre falo, não é a equipe sub-20, não é a equipe B, é a equipe do Criciúma, que hoje é essa equipe que trabalha a Série B do Brasileiro. Então, para nós é um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande, mas dentro, novamente, dos nossos domínios, ter o equilíbrio que a gente precisa para fazer um jogo mais assertivo do que foi contra o Caravaggio, menos exposição nossa no aspecto defensivo, menos vulnerabilidade, corrigirmos algumas situações que precisamos corrigir, e nós estamos trabalhando dentro dessa ideia para fazermos um grande jogo no final de semana. Zata, o torcedor está decepcionado pelo ano do Tubarão até aqui. Na Série B foi ruim, agora começa a Copa Santa Catarina, foi criada a expectativa, com você e outros jogadores que chegaram, mas o time no último domingo foi mal, parecia o time da Série B. Agora, pensando nessa semana, sábado contra o Criciúma, já existe uma pressão? Como que você encara essa situação em relação ao desempenho do Tubarão nesse início de Copa Santa Catarina, pensando nesses próximos jogos? Cara, para mim, todo jogo ele vale a mesma coisa. Ele vale os mesmos 3 pontos. Seja ele no primeiro jogo do campeonato e para o último jogo do campeonato. Eu não sou o treinador que entra no vestiário chutando garrafa, transferindo responsabilidade. Da mesma forma, o meu trabalho, eu enxergo qualquer funcionário dentro de determinada empresa, que chega às 7h30 da manhã e sai às 6 horas da tarde. Precisa produzir. A gente está sempre sobre uma análise, e principalmente de vocês e do nosso torcedor, análise que essa, por mim, é muito respeitada. Porque eu respeito muito a voz do meio de comunicação que leva as informações, respeito muito a voz do meu torcedor que vem, nos incentiva, nos apoia, e cabe ao nosso torcedor sim nos cobrar e nos criticar, e eu as recebo de maneira muito tranquila e serena, porém eu defendo o trabalho do dia a dia, que vem sendo transpirado, entregue,
Tem que ajustar? Temos que melhorar? Temos que tentar modificar um pouquinho essa imagem, como você falou, de uma Série B ruim, de uma expectativa. Porém, as expectativas, elas vão ser alcançadas mediante a muita resiliência, né? A resiliência ela tem que ser minha, a resiliência tem que ser dos atletas, para que a gente possa entender aonde a gente precisa melhorar em relação no processo de construção, aonde a gente precisa melhorar no processo de unidade de equipe, aonde a gente precisa melhorar no processo de transpiração. Eu tenho dito para os atletas que sujar o uniforme não é uma opção, não é uma opção. Eu quero uma equipe mais aguerrida, porque eu não vejo um outro cenário de futebol que não seja de muita entrega. Nivelar o índice competitivo como o teu adversário é o primeiro padrão para que a gente possa ter eficiência naquilo que a gente projeta, que são as vitórias que nos levem à classificação, né? Eu não fujo das minhas responsabilidades, eu vejo que as semanas de trabalho, elas estão sendo bem construídas. Se o resultado ainda do campo não é aquilo que o torcedor espera, aquilo que o clube também projeta e aquilo que a imprensa também espera, eu só vejo uma forma que a gente possa continuar caminhando para entregar isso a todos vocês. Com muita resiliência, com muita sabedoria no que passar para os atletas, tentando fazer com que esses atletas rotacionem mais alto, mais intensos, mais comprometidos, né? Nós tomamos um gol aos 49 do segundo tempo. Talvez não tenhamos feito um jogo de excelência para vencer. Mas por que tomamos o gol aos 49 do segundo tempo? Por que o Tubarão já perdeu dessa forma na Série B também? Essa é a pergunta que eu me faço. Por que eu tomo gol de pênalti aos 49 se eu não tenho mais nenhum segundo depois do jogo para alcançar? E isso, para mim, não é o trabalho. São pontas que ainda estão soltas, são amarras que ainda eu preciso encontrar, e aí eu busco dentro da minha comissão, dentro dos meus atletas, dentro do meu clube, onde é que nós estamos pecando, deixando de enxergar situações que nós precisamos ter carinho, ter cuidado, para entender que amanhã o pênalti vai ser a meu favor. Aos 49 do segundo ele vai estar do meu lado. Então eu preciso continuar lúcido, consciente, trabalhando e entendendo que não é só aquilo que se faz no dia do jogo. Essa construção do jogo, ela se faz durante toda a semana, cada dia. E isso eu acredito que a gente tem feito. Devagarinho, com calma, com responsabilidade. Tempo para errar, daqui a pouco eu volto a dizer, nós não vamos mais ter. Mas precisamos continuar, não é passivo, é agressivo. Porém, essa agressividade, ela vai levar um tempo para a gente alcançar. Zata, boa tarde. No jogo contra o Camboriú, você não tinha o Vinícius, que estava suspenso. No jogo contra o Caravaggio, ele acabou entrando, né, como homem de referência dentro da área, sendo seu centroavante, como você já havia comentado. Porém, na substituição, ele acabou sendo trocado pelo PH, que foi centralizado. Eu queria entender se para o jogo contra o Criciúma, a sua ideia seria manter, de fato, um centroavante, uma cabeça de referência para, né, ter esse dentro da área, ou então talvez o seu estilo seria povoar um pouco mais o meio campo, jogar somente com 2 pontas, enfim, o que você pensa, sua análise de poder mudar o estilo de jogo para não fazer uma partida como foi a do Caravaggio, porém conseguir oferecer perigo ao Criciúma? Particularmente falando do Vinícius, eu considero um perfil muito bom para um camisa 9, né? Uma capacidade de finalização muito grande. O que eu quero do Vini, e falo isso para ele constantemente, eu preciso que ele rotacione muito mais do que ele tem feito a nível de entrega. Não cobro de um atacante o camisa 9 que ele faça gol. Eu não o vejo dessa forma. Eu quero ele brigando com os zagueiros. Eu quero ele causando muita dificuldade para essa saída de construção da linha ofensiva. É sobre entrega, não é sobre gols. Porque se a partir do momento que ele me entregar isso, o gol se torna algo muito tranquilo, porque quando ele tiver essa disposição para guerrear com o zagueiro, ele vai ter a disposição para estar sempre à frente do zagueiro na hora que as bolas entrarem no setor de definição para ele empurrar elas para dentro do gol. A nível do jogo do Camboriú, do Criciúma, eu espero ter esse camisa 9. Tá? E esse camisa 9, independente de quem seja,
a gente tenha um volume de jogo ofensivo capaz de alimentar esse setor de último terço, essa presença dentro da grande área, da pequena área, e eu vejo que nós temos jogadores para isso. O Vini é esse perfil de atacante, mas nós temos hoje jogadores capazes com um pouquinho mais de mobilidade, mas de também talvez perder um pouco numa disputa de bola aérea, dessas primeiras bolas alçadas e quebradas, que não fazem parte de uma ideia de um jogo que eu gosto. Eu gosto de uma construção um pouquinho mais organizada do primeiro setor, para que a gente não dispute tanto primeira e segunda bola. Mas eu acredito que hoje, com as peças que a gente consegue fazer um jogo muito equilibrado no setor ofensivo também. Volto a dizer, nunca é sobre fazer gol, nunca é sobre ganhar, empatar ou perder. O que eu quero, a minha equipe, é uma equipe que transpire, que entregue tudo o que ela tem, superando todas as dificuldades, sabendo que sim, nós vamos sofrer revés dentro de casa, como nós temos capacidade de conquistar 3 pontos fora de casa também. É saber viver o jogo, cada jogo com a sua responsabilidade, porém sabendo que eles têm o mesmo peso, a mesma disputa. O que vai diminuindo são as margens de erro para que a gente possa se manter vivo na disputa do primeiro objetivo, que é a classificação. Professor, boa tarde. Sobre 2 jogadores, primeiramente o Danielzinho, queria que você falasse em relação a ele, o que pensa em relação ao jogo do Criciúma para ele, se atuando já como titular pelo meio campo, sendo camisa 10 construtor na vaga do Garrel, então novamente como ponta. Em relação ao Tinoco também, se há a possibilidade de, quem sabe, ele ser titular no jogo contra a equipe do Criciúma, e o que você avalia nele em relação aos últimos 2 jogos, porque pareceu ele com um jogo muito mais individualista, não sei se por orientação tua, ou para ser um jogo mais coletivo, se você cobrou isso também em relação a ele. O Tinoco, inclusive hoje pela manhã, eu jamais vou tirar a individualidade, a capacidade de um garoto como o Tinoco, que é extremamente vertical e agressivo. O que eu falo da falta de experiência, e a experiência dele ele só vai ganhar com o passar do tempo, com os jogos que ele for fazer, independente se ele será titular ou não, para que ele possa entender o melhor momento do jogo coletivo e o melhor momento para que ele entregue para a equipe toda a ousadia que tem. Então eu jamais pediria a um menino como o Tinoco para ele diminuir a rotação e a verticalidade que ele tem. O que a gente vai tentando mostrar em determinadas fases do treino, porque é o treino que reproduz o jogo do final de semana, que há alguma ação que ele optou no aspecto individual no treino, que ele possa olhar aquele mesmo lance por um âmbito mais coletivo, entendendo setores do campo onde ele vai estar, que haja uma necessidade maior de um jogo de apoio coletivo, e setores do campo onde há sim essa liberdade, essa ousadia para um setor de último terço, onde daqui a pouco já dentro de uma própria grande área, ter essa ousadia de enfrentamento para os zagueiros. Então a gente vai instruindo ele da melhor forma possível. Eu acho que o Tinoco tem entendido que essa volta dele ao Tubarão é uma volta que ele precisa manter os índices que ele vinha demonstrando, não deixar isso diminuir, não cometer os mesmos erros que ele cometeu a nível que me contam algumas coisas que foram fora do campo, e aí para mim não há nenhum tipo de problema. Ele é um garoto, ele é um menino, a gente precisa cuidar, vai tomar os puxão de orelha quando for necessário. Eu falo, a gente pode tudo, os atletas não podem, não, eles podem tudo também. Eles têm momento e eles têm que entender isso, que a produção deles está muito atrelada à questão comportamental do que fazem fora das 4 linhas. Então o Tinoco é um menino que está apto, pronto. A minha avaliação, se ele está pronto para ser titular ou não, são questões que eu vou debatendo com as pessoas do meu dia a dia, conversando com o próprio atleta, para que a gente não atrapalhe um momento de crescimento. E eu acho que ele precisa estar à disposição. O Daniel, um jogador já jovem, mas com uma tarimba boa já, com uma grande bagagem, é um jogador vertical, um jogador ousado, que tem personalidade, que consegue quebrar uma linha, um sistema. Pela beirada entrou, produziu, foi coroado com gol. Na linha de centro é capaz de ser vertical, de
acionar para cima de um volante, ter dribles, ter finalização de média distância. Então a gente está construindo a semana entendendo quem desses atletas vão encontrar uma rotação necessária a partir de agora para tornar um jogo do Tubarão extremamente competitivo. Eu falo, respeito muito a entidade que vivo, todas elas eu respeitei, tenho um carinho muito grande pela entidade e coloco a entidade sempre acima de todos, né? Não há, eu sempre digo, a entidade está acima, o torcedor está abaixo dessa hierarquia, e depois vemos todos nós que trabalhamos dia a dia. Mas hoje o Tubarão é a quarta força da chave. E nós precisamos deixar com a vaidade de achar que nós não somos essa realidade, nós somos sim, e para isso nós precisamos ralar a bunda no chão para alcançar minimamente esse objetivo da classificação. Depois de classificação, aí sim nós vamos olhar quem nós vamos encontrar no caminho dos mata-matas. Mas antes disso, é jogo a jogo, passo a passo, aquilo que é o meu discurso desde o início. Eu nunca disse que nós não seríamos a quarta força, porém encaro isso com muita responsabilidade, sem fugir da parte que é minha e que conduzo todo dia, e nós vamos trabalhar para tentar entregar o melhor, assim como nós estamos fazendo. Osada, só mais uma perguntinha, Bianca, com relação a os jogadores, você está satisfeito com o que tem? Tem encontrado alguma resposta da direção com relação à chegada de novas peças para poder você ter mais opções na hora de fazer as mudanças ou mesmo fazer os 11 para começar o jogo? Olha, essa parte a gente tem conversado, né, internamente com o Juliano, mas a preocupação não é trazer simplesmente por trazer. Eu acredito que nós temos jogadores, dentro do nosso grupo, muito capazes de apresentar um pouco mais no aspecto comportamental, agressividade, né? Ambicionar melhor, enxergar o futuro de maneira mais clara e transparente, porque todas as equipes que estão dentro dessa Copa Santa Catarina, elas têm dois objetivos claros e objetivos. Para aquelas que já têm Série D de brasileiro, ambicionam Copa do Brasil. Para aquelas que não têm nenhuma das duas situações, ambicionam talvez chegar ao final dessa competição e poder escolher ou a Copa do Brasil ou a vaga da Série D. Para nós, que talvez olhamos com esse olhar de uma vaga de Série D, de um cenário nacional o ano que vem, é o primeiro discurso que eu levo para os meus atletas. Eu preciso que eles visualizem isso. E para visualizar essa Série D, tu precisa olhar com um olhar ambicioso, responsável, porém ambicioso, né? E não adianta a gente inchar o nosso elenco achando que teremos opções capazes de mudar o nosso cenário se o nosso comportamento não for ambicioso e agressivo. O primeiro comportamento que a gente está tentando implantar e mudar é o comportamento daquilo que eu, Zata, enxergo como régua mínima necessária. Volto a dizer, sujar o uniforme não é uma opção, não é uma escolha do atleta, ele precisa. Até porque, até onde eu sei, o clube funciona muito bem, tem rigorosamente os seus salários pagos em dia, então os atletas precisam entender que isso é uma virtude do Tubarão e fora daqui, em muitos lugares, a realidade não é essa. Então, vamos compreender isso com clareza, com calma e vamos transpirar para ir encontrando um melhor futebol. Volto a dizer, um futebol que mude um pouquinho essa imagem, né, de uma equipe que dentro do ano, até o momento, não produziu aquilo que se espera, ao nosso torcedor, né, que também está machucado, né, os próprios atletas também estão, né? Ah, mas são os atletas responsáveis? Sim, são os atletas responsáveis, são eles que entram em campo. Tem a comissão técnica? Sim, o Zata está aqui hoje assumindo toda a responsabilidade dessa imagem também, né? Porque eu não me isento dela, eu faço parte do Tubarão, é a imagem da equipe do Tubarão. E a imagem que se tem, se ela não é tão boa assim, nós estamos aqui para trabalhar, para tentar mudar isso o mais rápido possível. Volto a dizer, a gente não pode nos dar ao luxo de não alcançar os objetivos mínimos, porque senão daqui a pouco a gente não tem a margem mínima de erro e a gente vai terminar um ano, sim, aí sim, sem nenhum dos objetivos mínimos cumpridos. Eu acho que isso a gente tem condições de alcançar.
vamos seguir trabalhando para já no final de semana tentar começar a escrever uma história diferente. Zata, qual é a matemática para buscar a classificação? Vencer os 2 jogos em casa e tem que vencer fora? Cara, o Criciúma nunca foi, na minha ideia, o nosso principal concorrente, sendo bem franco para ti. Acho que Caravaggio e Camboriú talvez sejam dessa régua mínima de classificação os 2 confrontos que a gente precisa ter a leitura em cima deles. Na matemática bem simples, como tu fala, nós perdemos para o Caravaggio dentro de casa. Precisamos devolver de alguma forma esses 3 pontos. Aonde? Na casa deles. Né? Fácil? Não é. Não foi aqui, não será lá. Porém, a matemática, como tu coloca, simples assim. Ao Camboriú, empatamos lá, vamos ter o último jogo dentro de casa. O que esse jogo vai valer? Pode valer classificação para ambos. Né? A disputa pode valer nada para ambos. Então, os confrontos que vão se acontecendo também vão definindo as rodadas finais. Agora, o fato de termos deixado escapar o mínimo 1 ponto e os 3 como escaparam do Caravaggio, torna esse jogo do Criciúma com um peso e uma importância a nível de pontuação que faz com que a gente tenha que pontuar em cima do Criciúma e talvez lá dentro da casa do próprio Criciúma, no início do espelho da volta da competição, também trazer pontos de lá, para não chegar frente ao Caravaggio e, volto a dizer, a gente não ter margem mínima para errar, né? E para trazer esse jogo aqui dentro da última rodada, que se ele valer classificação para ambas as equipes ou minimamente que ele esteja valendo a classificação para nós. Professor, até uma curiosidade minha, até olhando o copo meio cheio em relação ao gol do Tubarão no último final de semana, veio de uma bola parada, uma cobrança de falta, e o Danielzinho escora no primeiro pau, ele dá toda a volta e vem no primeiro pau e faz o gol. Queria que você falasse sobre esse lance em específico e o que falta para o Tubarão conseguir reproduzir no jogo aquilo que faz bem também no treino, além das jogadas também de bola parada. Falta entender que se você treina 110%, você vai jogar 110%. Né? Então essa entrega do treino tem que estar no jogo. Né? E os atletas precisam entrar dentro de campo livres dessa pressão, mas com essa responsabilidade. Volto a dizer, é sobre transpirar, é sobre entregar, é sobre conseguir contagiar o seu companheiro. Na medida que eu corro e me entrego, eu estou contagiando meu companheiro do lado. Então o futebol para mim é sobre isso. Todo mundo olha as grandes equipes hoje do cenário nacional e mundial e enxerga uma intensidade muito grande. Por que não aqui? São jogadores mais qualificados, a régua é a mínima. Eu sempre digo que o jogador do 15 mil para o de 1.500 é o mesmo. É só a oportunidade de onde ele está. Eu falo diariamente para os meus atletas, vá para a seleção brasileira. Se tu esperar o Zata, tu não vai. A transformação individual, do aumento dos seus índices técnicos individuais, são deles. E aonde que eles buscam essa performance? No treino. Se eles esperar para o jogo, não vai acontecer. Então, a característica que você colocou do Danielzinho, de antecipar todo mundo e escorar uma bola de cruzamento, tem situações que são trabalhadas como você coloca. Teve a batida do Foguinho, que foi assertiva ali, e a agressividade de alguém que é característico ser agressivo. Conseguiu antecipar bem. Agora, o que eu falo para você, Caio, que nós precisamos melhorar é o volume do último terço, é o volume das finalizações. Ao longo dessa semana, os treinos têm produzido isso. Espero, com essa expectativa, daqui a pouco com uma equipe até um pouco mais móvel, mais dinâmica, mais intensa, a gente possa melhorar isso. E mais do que isso, é saber que sem a bola a gente precisa transpirar muito. Eu sempre tive equipes até com um pouco menos de qualidade da qual eu tenho hoje. E falei já isso várias vezes, é uma grande equipe que eu tenho na minha mão. Porém, as minhas equipes sempre transpiram muito quando estão sem bola. E eu espero que aqui não seja diferente, que devagarinho a gente vai encontrando essa transpiração necessária para poder, primeiro, fazer um resultado de vitória, tranquilizar um pouquinho, os ânimos desses atletas, passar confiança para eles, tranquilizar o ânimo da própria torcida, passar para vocês, a imprensa, uma imagem de um jogo, de uma partida bem elaborada, bem trabalhada, dinâmica, disposta, e aí sim a gente continuar com tranquilidade, seguindo trabalhando a somatória de mais uma semana, a somatória de mais um comportamento para esse lado de agressividade, de transpiração, de equipe aguerrida, porque eu escuto de vocês
e vejo muitos comentários que se fala que falta um pouco disso. Então, é isso que eu tenho trabalhado muito em relação a buscar, porque a qualidade individual dos atletas, eles são muito capacitados. Algum momento que um atleta ou outro dentro do jogo não reproduz aquilo que ele pode, eu acredito que a gente vá conseguindo corrigir, aumentar suas performances de treino para dar resultado dentro do jogo.